Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje o assunto é polêmico. Síndico profissional ganha muito? 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 mil reais? Será que eles estão embolsando mais do que deviam? Vamos discutir esse assunto hoje. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são dois síndicos profissionais de sucesso aqui na Grande São Paulo. O Carlos Lopes. Carlos, muito bem-vindo ao programa novamente. Fazia tempo que você não vinha. É verdade. Obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E Demetrios Makdonopoulos, nome difícil, nome grego. Seja bem-vindo ao programa. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui, de frente com um dos mitos do mundo condominial. Obrigado. E fico à disposição. Exagerou um pouco, mas foi bom. Faz bem pro ego. Carlos, começar com você. Síndico profissional ganha muito? Depende do resultado que ele apresenta. Existe aí um pouco dessa lenda, né? Apesar que eu acho que isso está mudando com o tempo, da mesma forma que o síndico profissional há 5 anos atrás ainda não era algo tão disseminado, mas do ponto de vista, se é um bom profissional, preparado, que se preparou, que se prepara constantemente, porque afinal de contas a gente sabe, quem trabalha nessa área sabe que tem que tá se atualizando o tempo todo, né? Se é um cara que realmente tem bons resultados para apresentar, raramente eles conseguem ganhar muito, eles ganham o justo, né? Essa é a minha visão e dos vários colegas com quem a gente interage no dia a dia. Agora, óbvio, se é um cara que não tem resultado e tem um contrato realmente muito acima daquilo que a média do mercado paga, aí talvez essa lenda possa ser verdadeira num caso específico. Demetrios, o que acontece muito é a questão de, naquele condomínio, você não pagava, o síndico não pagava a ordinária, R$800, R$1.000, 1.200, não importa. De repente um síndico profissional é contratado e aí vai ganhar 3, 4 mil reais. E aí é visto como um custo para o condomínio que não era planejado, às vezes de 10%, 5% da ordinária. E aí começa o pensamento de que esse profissional está ganhando muito e talvez seja um valor abusivo. Queria ouvir o que você tem para me dizer. É muito difícil tirar essa visão dos moradores, né? Porque inicialmente eles pensam no gasto, né? E não no investimento que eles querem para alcançar o objetivo deles, que no caso dos condomínios é o sucesso. O condomínio estar com o caixa adequado e com as melhorias para aumentar o lucro do condomínio, que na verdade seria a valorização do imóvel de cada um, né? Então, o síndico, de um lado, precisa entender que ele é um corpo estranho dentro do condomínio e ele precisa se preparar e apresentar resultados para esses condôminos. E, de outro lado, os condôminos, eles precisam entender o que eles querem. Eles querem buscar melhorias para os condomínios, então eles precisam nada mais de investimento e confiar naquele profissional que eles estão contratando. Carlos, eu acho que cai muito na questão que você falou, depende, né? A resposta acho que depende, porque tem síndico que se diz profissional, que na verdade é síndico remunerado, vamos separar, porque de profissional não tem porra nenhuma, o cara não entende nada, o cara faz um curso de 4 horas, pega o diploma, aposta, pronto, é um síndico profissional. Quem deu aula para ele foi uma pessoa também que não tem capacidade, e aí o cara nunca foi nada de condomínio e virou síndico profissional. Esse cara ganha muito, se ele ganhar R$10 é muito que ele está ganhando. Só que agora vamos mudar de figura. Quantos cursos vocês fizeram? Quantos eventos vocês participaram? Quanto vocês estudaram e estudam, né? Falei passado, mas passado, presente e futuro. E aí é a questão de, quem é o Carlos, quem é o Demetrios que está assumindo meu condomínio? Qual a capacidade e conhecimento que esse cara tem? O que ele traz para a gente de resultado? Porque, às vezes, uma medida sua, você traz a segurança para o condomínio. Você evita um arrastão, né? Quanto vale um arrastão?
ou às vezes até uma vida, vamos ser extremo, ou na falta de manutenção, né? Que pode acontecer um desastre. Então, eu queria que você aprofundasse um pouco essa minha deixa. Não, a pergunta é bastante pertinente e super importante. Veja, normalmente, de forma geral, um condomínio, quando lembra ou decide migrar para síndico profissional, que esse eu acho que é o grande desafio de nós que trabalhamos nessa área, né? Quando já é um condomínio que trabalha com síndico profissional e de repente está insatisfeito com algum profissional e resolve mudar, ok, já existe, digamos, uma aceitação mais fácil. Agora, quando é um novo condomínio, em que a história do condomínio sempre foi síndicos moradores, orgânicos, e de repente faz essa migração, eu diria que temos aí alguns desafios a mais. Em cima da sua pergunta, eu falo agora por mim, mas eu conheço colegas que estão no mesmo patamar ou até um número de horas investido muito maior. Eu, particularmente, eu fiz 3 módulos do curso da Gabor, né? Cada módulo com 30 horas, então só aí 90 horas, 3 módulos, fora a infinidade de seminários, de workshops, de palestras, e nas mais diversas áreas. Então, se você for somar todas as horas... Sábados, né? Eu passei com você alguns sábados, a gente passou junto. Então, se você for colocar tudo isso na ponta do lápis, né, você verifica que, de novo, os bons profissionais, aqueles que realmente fazem a diferença no mercado, né, eles acabam... isso é uma coisa que eu falo constantemente quando eu vou me apresentar em alguma assembleia de algum condomínio novo, né? Um bom profissional, de forma geral, ele acaba se pagando. Ou seja, aquele investimento a mais, como você usou, Demetrios, a palavra, que o condomínio passa a fazer, na verdade... Aquele profissional, em 2, 3 meses, ele consegue se pagar, porque ele com certeza vai achar oportunidades de corte de custo operacional sem perder qualidade, isso é importante. Ele vai buscar renegociações mais vantajosas para o condomínio com os mesmos fornecedores, enfim, ele vai conseguir achar aonde ele consegue mexer, né, os pratinhos dele, né, para garantir que aquele investimento que o condomínio está fazendo nos seus honorários não vire um custo a mais, mas sim, na verdade, já está se pagando para garantir que dali para frente venha a valorização do patrimônio deles. Eu enxergo desta forma. Investimento, né, Demetrios? Acho que isso é a palavra-chave. Eu bato nessa tecla há muitos anos. Hoje já é muito mais entendível que um síndico profissional faz a diferença positivamente. Acho que a maioria dos condomínios já entendem isso. A maioria dos condôminos já entendem isso. Mas sempre tem aqueles... como que eu posso chamar? Aquelas pessoas que olham que o Demetrios está ganhando no condomínio 5, 7 mil, por exemplo, e eu estou desempregado ganhando 0. E aí eu quero assumir, porque se o Demetrios, que está aqui 4 horas por semana, porque é isso que eles calculam, né? 4 horas por semana. Mas eu falo que o síndico menos trabalha quando está no condomínio. Com certeza. Porque lá ele fica fazendo relacionamento, mais político muitas vezes, né? De estar com a presença, de você encontrar. Tudo bem, você olha o campo, é importante, mas muitas vezes você não produz quando você está lá. E aí, 4 horas, o Demetrios ganha 5 mil, eu faço por 2.500. Acho que já deve ter vivido algo similar, né, Demetrios? Já. Infelizmente, as pessoas têm nas suas mentes, algumas, infelizmente, que ser síndico é uma tarefa fácil. E a gente sabe que não é, né? O síndico, na verdade, ele é um ser multidisciplinar. Ele tem que ser um pouco de contador, um pouco de advogado, administrador, psicólogo, né? Então, as pessoas, muitas vezes, eu já entrei em assembleia e foi eleito um síndico morador orgânico e depois eu fiquei sabendo, 6 meses depois, a pessoa saiu, abandonou o cargo, né? Porque viu que não era algo tão simples. Então, as pessoas precisam perceber. Eu quero te interromper igual o Faustão aqui, fazer uma vírgula. Na pandemia, o que a gente teve de debandada de síndico voluntário, porque uma coisa é ser síndico em temperatura normal. Agora aumentou a temperatura e aumentou pra caceta na pandemia, pediram chapéu e por isso que cresceu tanto também a participação de síndico profissional nesse momento. Desculpa ter interrompido. Não, imagina. E aí, isso só reforça a ideia, porque acha-se que é muito simples, e não é.
né? Tudo bem, existem muitos síndicos moradores orgânicos que são muito bons, muitas vezes até melhores do que alguns síndicos profissionais. Concordo. Né? Existem bons profissionais em todas as áreas e não é diferente no síndico profissional. Mas, como eu disse, é uma responsabilidade muito grande e hoje em dia, principalmente nos novos condomínios clube, a gente não pode ter qualquer pessoa à frente do condomínio. Então, aos poucos, os moradores estão entendendo que eles precisam de alguém preparado para poder assumir esse desafio. Tá gostando do programa? Já segue o canal, já compartilhou, já deu seu like. E seu comentário aí? Concorda com o Demetrios? Concorda com o Carlos? Discorda deles? Dá seu comentário para a gente enriquecer essa discussão. Carlos, a gente tem um ponto que é condomínios clubes, geralmente, que pagam muito para síndico profissional. O limite, o maior que eu já vi, R$36 mil para um síndico, aqui em São Paulo. Você acha que 15, 20, 30, 36 justifica ou esses valores já são... Não, já extrapolou e nada justifica pagar mais de 15, mais de 20 mil? Você não vai responder agora, você vai responder no segundo bloco. Eu estou igual o João Kleber agora, fui o Faustão, agora fui o João Kleber. E eu tenho mais discussão, eu tenho alguns exemplos para trazer para vocês. E aí, para a gente colocar na balança realmente o quanto... Beleza, tem síndico que vale, síndico que não vale ser bem remunerado. Vale se pagar R$36 mil para um síndico? Qual a capacitação que esse síndico precisa? Como entender qual síndico merece e qual não merece? Então a gente vai discutir isso no segundo bloco. E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!